Amém. Bom dia a todos vocês. Podeis vos assentar. Estou agradecido de poder estar junto com vocês nessa manhã. Algo que nunca esteve em nossas mentes, né? Que poderíamos um dia estar aqui em Portugal, no Porto, né? Mas para Deus nada é surpresa, né? Ele sabia que um dia estaríamos aqui e assim estamos, né? Conhecemos o pastor Fernando há uns 4 anos atrás e esteve conosco ali, e todos os irmãos guardam boas recordações da estada dele ali. E como ele já transmitiu, o pastor Maia havia recomendado as saudações a toda a igreja, né? E a minha família, que já foi apresentada, que está junto aqui nesta manhã. E esperamos compartilhar com vocês um pouco da palavra, algo que vocês já estão acostumados a ouvir, porque todos nós estamos sendo ensinados pela mensagem de um profeta. Então nós somos o povo mais informado que há, né? Por isso o profeta pregou aquela mensagem, o maior plantão de notícia. Nós realmente estamos informados dos acontecimentos que estão no futuro. O mundo não sabe, mas nós sabemos que há uma terceira guerra mundial aí, prestes a acontecer, há uma batalha do Armagedon, há um milênio para ser instaurado na Terra, há um rapto, né? Há uma mensagem preparando um povo, há um alarido que já está soando na Terra há muitos anos, reunindo essa noiva para que então ela possa ser levada para a ceia das bodas do Cordeiro. Então nós todos não vamos ser pegos de surpresa, porque Jesus nos disse que aquele dia não nos pegaria de surpresa, né? O mundo será pego de surpresa. Jesus disse como foi nos dias de Noé: comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento e não perceberam, até que veio a chuva. Noé entrou na arca, veio a chuva e destruiu a todos. Então não seria diferente nesse dia. Por isso o mundo está nessa condição, não se apercebem do que está para acontecer. Mas, pela misericórdia de Deus, nós fomos alcançados nesse dia. Deus proveu uma arca para nós, a palavra, e nós estamos dentro desta palavra, que é Cristo, e estamos confiantes que Ele nos levará daqui. Assim como aquela arca levou a Noé do velho mundo para um novo mundo, essa arca, a palavra desse dia, nos levará deste mundo para um novo mundo. Amém? Para um milênio, para um reinado com Cristo e para, então, depois, um novo céus e uma nova terra. De maneira, então, meus irmãos, que agradeço ao pastor Fernando por ele permitir que eu falasse, embora se fosse para mim escolher, eu preferia ouvir. Mas, como ele pediu então que falássemos, vamos compartilhar com vocês algumas coisas. Se você se põe de pé para lermos as Escrituras. Vamos tomar no livro de Gênesis, primeiramente, no capítulo 5. Depois vamos ler em Efésios também. Vamos ler Gênesis, capítulo 5, a partir do verso 22, sobre esse grande personagem que representa a noiva desse dia, né? Que foi Enoque. Gênesis 5, 22. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusselá 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus
e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Vamos também agora a Efésios, no livro de Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 3, vamos ler alguns versos aqui do livro de Efésios, capítulo 1, no verso 3 até o verso 13. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão a remissão das ofensas, segundo as riquezas de sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Vamos ter uma palavra de oração agora, inclinando nossas cabeças. Pai Celestial, mais uma manhã, Senhor, nos reunimos aqui com Teus filhos, Pai, neste lugar destinado, Senhor, para reunião onde a palavra de Deus tem sido ministrada aqui através desse servo, desse vaso que o Senhor colocou nessa cidade para anunciar essas grandes boas novas desse último dia, Pai. E eu estou agradecido por estar com este grupo de crentes na palavra de Deus e peço que o Senhor abençoe nós nessa manhã, Pai. Que o Senhor possa repartir o pão da vida para nós, inspirar nossos corações, ungir nossos lábios e ungir os ouvidos para ouvir, Pai. Perdoa as nossas faltas, Senhor. Lava-nos no Teu sangue, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar, irmãos. Quero falar um pouco com vocês nessa manhã sobre um pequeno tema escolhidos para caminhar com Deus. Nós cremos que, como lemos aqui sobre Enoque, que ele caminhou com Deus. Ele foi escolhido por esse propósito, porque Deus não faz as coisas simplesmente de uma maneira como nós fazemos, para ver, às vezes, o que vai acontecer depois daquilo. Deus já tem um plano pré-estabelecido, porque Ele é um grande arquiteto. Quando Ele foi construir e criar este mundo, Ele já tinha em sua mente como Ele queria que fosse. Ele tinha em sua mente que Ele queria montanhas, queria vales, queria rios, queria mares, queria árvores frutíferas, queria os animais do campo, queria as bestas, queria os peixes, as baleias. Tudo isso Ele já planejou, porque no princípio Ele era sozinho, Elohim, o ser existente de si mesmo,
E ele estava ali e não havia tempo para Deus. Ele simplesmente tinha toda a eternidade. E ele começou a desenrolar um plano na sua mente. E nesse plano estava a terra, estavam os animais. E o principal desse plano era o homem. Ele era a máxima criação de Deus. Por isso Deus foi criando todas as coisas. E cada dia que Deus criava, Deus dizia que era bom. Mas quando ele criou o homem, no sexto dia, a Bíblia diz que Deus disse que era muito bom. Porque ele chegou ao máximo que ele tinha em sua mente. Ele chegou realmente a executar o plano perfeito que ele tinha, de criar o homem à sua imagem, à sua semelhança, de dar ao homem o domínio sobre a terra, de fazer do homem um Deus amador, como Adão era, e ele podia dominar, reger a natureza, falar a palavra, e as coisas mudavam-se de lugares. Enfim, ele era um Deus amador aqui, e Deus se agradou daquilo. E a Bíblia diz que Deus descansou no sétimo dia. Ele descansou no homem, porque o homem agora estava dominando aqui. E Deus estava feliz com isso, porque Deus tem em sua natureza repartir o seu domínio. Deus não é um ser egoísta. Deus, ele ama compartilhar. Por isso é que ele comparte com nós da sua glória. Ele vai compartilhar conosco da eternidade. Ele vai compartilhar conosco do novo céu e nova terra. Porque essa é a natureza de Deus. Ele gosta de compartilhar. Ele gosta de fazer nós sermos participantes da sua glória. É isso que ele fez com Adão. Ele deu o domínio para ele. E Deus ficou satisfeito com aquilo. Então nós vemos que Deus desenrola o seu plano de uma maneira já pré-concebida, né? E é por isso que Paulo diz aqui que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, nós não estamos aqui como obras do acaso. Nós não viemos aqui simplesmente para viver alguns anos aqui, nós que estávamos nos pensamentos de Deus, que somos filhos de Deus. Nós viemos aqui para cumprir um papel. Nós viemos aqui para representar o Rei dos Reis, representar um reino que é invisível para este mundo. Por isso um cristão, ele se porta de uma maneira diferente. Um cristão, ele vive diferente. Por quê? Porque nós não somos deste mundo. Nós estamos de passagem por aqui. Nós somos representados em nosso pai Abraão. Quando Deus disse para Abraão, Abraão, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu hei de te mostrar. E Abraão começou a peregrinar. Ele foi escolhido para caminhar com Deus. Havia muitas pessoas nos dias de Abraão que viviam em Ur dos Caldeus. E Abraão era um homem como qualquer outro. Mas foi a escolha de Deus que escolheu Abraão. E quem pode discutir a escolha de Deus? Quem pode alguma vez achar que Deus está errado? Não, Deus, ele é perfeito em sua escolha. Então ele escolheu Abraão, e Abraão começou a caminhar com Deus. Deus começou a fazer o sobrenatural se tornar natural para Abraão. Esse é o propósito de Deus, fazer que o sobrenatural se torne natural para nós. Foi isso que ele fez nesse dia, quando ele veio desde lá na cabana, quando aquele profeta nasceu, a coluna de fogo pairou ali. Deus queria que o sobrenatural começasse a ser natural na vida daquele homem. E o primeiro acontecimento, a própria coluna de fogo, o próprio Deus, baixou ali, naquela cabana humilde, simples, e aquilo foi um marco na vida daquela família. Eles souberam, principalmente sua mãe, ela começou a observar, e eles começaram a ver que deveria haver algo diferente na vida daquele garoto. Por isso levaram ele para dedicar, levaram ele a uma igreja, a igreja lá, batista, que o pregador passava ali de vez em quando. Sua mãe, sentindo que algo sobrenatural havia acontecido, levou aquele menino para receber uma oração ali. Por quê? Porque o sobrenatural
estava se fazendo natural. E é isso que Deus quer fazer conosco, irmão. Por isso Ele enviou uma mensagem tão poderosa. Por isso Ele enviou um profeta com 2 sinais, que podia pegar na mão e sentir as vibrações e saber qual enfermidade era. E então, o segundo sinal, que ele podia discernir o segredo dos corações das pessoas e ainda virar as costas, como Deus fez lá para Abraão, e discernir o segredo que havia no coração de Sara. Deus estava querendo fazer essas coisas naturais para nós, porque nós estamos nos preparando para sair da terra. É o maior evento de toda a história, é a partida, é o rapto dessa igreja. E Deus quer que isto se torne natural. Por isso o profeta pregou esses 1000 e tantos sermões. Isso era o quê? Era trazendo a presença de Deus para nós. Era fazendo a palavra se abrir para nós. Era revelando os mistérios de Deus para nós. Porque para o mundo Deus revelou os mistérios do coração das pessoas. Por mais de 15 anos esse profeta percorreu a terra, fazendo o sinal do Messias para as pessoas. Fazendo o sinal do Filho do Homem, discernindo os segredos. E ele percorreu os continentes, e ele veio e fazendo isso diante do povo. Mas isso era para atrair a atenção do povo, para que então a mensagem pudesse vir realmente, diz o profeta. Então, Deus estava fazendo isso se tornar natural. Discernindo o segredo dos corações das pessoas. Mas para nós, Deus fez o contrário. Para a noiva Ele não discerniu os segredos nossos, mas para a noiva Ele revelou os segredos dEle para nós. Ele revelou os segredos do coração dEle. Então, nós estamos conhecendo os segredos do coração de Deus. Porque Ele disse, quando visitou Abraão, Ele disse, porventura eu esconderei alguma coisa de Abraão? E nesse dia o mesmo Deus que visitou Abraão, visitou a nós também. O mesmo ministério nós vimos diante de nós. Então Deus veio para revelar os segredos do coração dele para nós. E mostrar o que iria acontecer. E anunciou o juízo já. Porque o juízo já foi anunciado nesse dia. Porque o Filho do Homem viria para anunciar juízo nesse dia. Na sua segunda vinda, ele vinha para anunciar juízo. E foi isso que nós vimos nesse dia. Não é verdade? Nós vimos um profeta pregando a mensagem de dores de parto. E ele não conseguia achar a escritura. Mas nós vimos que aquilo tinha que ser daquela maneira. Aquela Bíblia tinha que estar colada, aquela página. Tinha que ser uma Bíblia nova para que aquilo fosse possível. E então ele não conseguia achar. Mas tinha que haver um sacerdote católico para trazer a Bíblia dele e dizer, leia desse livro. E dizer, Deus tem algo nisto. Não se preocupe. Aquilo era o mesmo quadro de Jesus lá, quando entrou na sinagoga e foi lhe dado o livro do profeta Isaías. E ele leu Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar boas novas, anunciar o ano aceitável do Senhor e consolar os contritos de coração. Mas ele cerrou o livro, ele não podia dizer e anunciar o juízo. Mas nesse dia agora ele pôde tomar esse livro, porque agora o juízo estava sendo anunciado. Um profeta se põe ali e ele profetiza o afundamento da Califórnia. E ele anuncia o juízo sobre a América e sobre todo mundo está sob condenação. Então nós vimos nesse dia, irmão, que o sobrenatural começou a se fazer natural para nós. E essa noiva, ela não será pega de surpresa. Por isso, num desses dias, haverá a ressurreição. E os mortos aparecerão ressurretos para nós. E nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Por quê? Porque Deus está nos preparando para isso. Nós não vamos ser pegos de surpresa. Por isso que a noiva é o único povo que vai no arrebatamento. Porque ela é ajuntada pelo alarido. E o profeta diz que o 7º selo reúne a noiva e leva ela embora dessa terra. É por isso que a descida do anjo forte veio justamente para soar esses trovões, para abrir a palavra para a noiva e para levar nós a uma fé de transformação. Então, meus irmãos, Deus pensou em tudo isso antes da fundação do mundo. E que coisa maravilhosa é que Ele nos colocou dentro deste plano, não é verdade? Não foi nós que escolhemos. Um filho não escolhe para nascer numa família. Nós, espiritualmente, também não escolhemos, mas Deus escolheu a nós.
Eu nascido num lar católico, outros nascidos num lar protestante, outros nascidos em nada, mas Deus escolheu nós antes da fundação do mundo. E hoje nós começamos a entender que não tem nada a ver com o nosso desejo. Jesus disse, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Ele escolheu cada um de nós. E você está na economia de Deus. E nada pode arrebatar, ninguém pode arrebatar você das mãos dEle. Ainda que muitas vezes o barco balance, mas há uma âncora que nos sustém além do véu. Há uma semente de vida colocada nos nossos corações e regadas pela palavra de Deus. Irmão, isso vai produzir os frutos dessa árvore noiva desse último dia. Amém? Então nós estamos agradecidos a Deus. E nós nos reunimos para estimular a nossa fé. Nós reunimos para ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e por ouvir a palavra de Deus. E fé é revelação. Então a noiva ela está reunida nesse dia através da revelação da palavra de Deus para esse dia. E ela está sendo ajuntada. E há uma união invisível da noiva acontecendo. A noiva se tornando um com a palavra. Debaixo de uma quietitude, como nos dias de Boaz, debaixo do silêncio da meia-noite, a Bíblia diz que Ruth veio até Boaz, e ele cobriu ela com o seu manto, e ele deu a palavra para ela. À meia-noite, ninguém estava sabendo, mas ali ela estava vendo um casamento ali debaixo de um silêncio. Irmão, debaixo do silêncio do sétimo selo hoje está havendo uma união invisível de Cristo e sua igreja. Há um povo que está se unindo com a palavra. E o mundo religioso não sabe nada. O mundo denominacional não sabe nada. Mas era uma história de amor entre Ruth e Boaz. E hoje, irmão, é uma história de amor de Cristo e sua igreja. E ele disse que ninguém saiba que mulher esteve na eira, mas ele deu a palavra para ela, e ao amanhecer ele deu redenção plena para ela. Irmão, nós estamos esperando a redenção plena, e Boaz prometeu e ele vai cumprir, e a redenção plena, diz o profeta, é o novo corpo, é o mortal se revestindo da imortalidade. Então nós estamos indo para isso, nós somos escolhidos por Deus para caminhar, como Enoque que lemos aqui, caminhou com Deus, 300 anos, e ninguém viu mais Enoque. Deus disse, Enoque, você cumpriu o teu tempo, você está sendo aí um tipo, você não sabe nada disso, mas eu vou te levar ao lar. Mas lá no final da sétima era, vai haver um povo que vai olhar para trás e vai ver que eu já dei um tipo aqui em você, Enoque, que você é o sétimo e você não viu a morte. Todos morreram, todos foram morrendo, mas chegou no sétimo, Enoque não viu a morte. Irmão, nossos irmãos morreram nas eras, deram a vida por essa palavra, mas Deus escolheu nós para vir no final dessa era, para nós não vermos a morte. Amém? Que privilégio nós temos nesse dia, não é verdade? Um povo que não verá a morte. Então nós estamos caminhando com Deus. E toda caminhada tem um percurso, tem um início e tem um ponto final. Nós começamos ouvindo a palavra, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós reconhecemos o dia, a mensagem que Deus enviou, nós fomos batizados no nome de Jesus Cristo, e nós começamos a caminhar com Deus. E Deus começa a moldar a nossa vida. Deus começa a tirar a velha natureza. Deus começa a santificar este vaso. Deus começa a limpar. E então Ele vem e nos dá o Espírito Santo. E Ele começa a habitar em nós. E Ele começa a levar nós à estatura de um varão perfeito. E nós continuamos caminhando com Deus. Por isso um filho de Deus, ele luta pela sua posição. Um filho de Deus, ele não se conforma, ele simplesmente está cada dia lutando para ser melhor, ele está cada dia querendo acertar os seus erros, ele está cada dia pedindo perdão, ele está cada dia querendo mais do Espírito Santo. Essa é a vindicação de que nós somos filhos e filhas de Deus, que nós somos eleitos para o rapto, é que nós estamos buscando cada dia mais da perfeição. Nós vivemos neste mundo, mas nós sabemos que este mundo está condenado. Nós sabemos que esse mundo não tem mais solução para ele. Deus simplesmente está ainda estendendo a sua misericórdia. Como Ele foi longânimo nos dias de Noé,
Deus está sendo longânimo nesse dia. Mais de 50 anos que ele levou um mensageiro, mas essa mensagem agora tem ido praticamente em todo o mundo. E eu creio que estamos chegando no final agora, onde Deus está amadurecendo a sua semente eleita, onde Deus está amadurecendo os seus eleitos com a luz da palavra nesse dia. Né? E então, Deus está terminando a sua obra. Né? Deus está concluindo a sua obra. Né? Tudo está no plano de Deus. Nada está atrasado. Às vezes pensamos, o rapto está demorando, mas é porque há algum eleito que tem que entrar. E que tal se fosse eu que tivesse que entrar? Eu estaria tão agradecido de ter a oportunidade. Então não vamos nos preocupar. Sabemos que o Pai Celestial tem tudo em suas mãos. Compete a nós trabalhar e anunciar o Evangelho, e pregar e viver a palavra. Mas deixemos que o Pai Celestial sabe a hora certa. Não vamos querer apressar a Deus, não. Vamos simplesmente dizer, Senhor, ajuda-nos a cumprir o nosso papel aqui na terra. Ajuda-nos a cumprir o propósito que Tu destinou para nós. E caminharmos contigo. E chegarmos ao final da caminhada, como vencedores. Eu gostaria de tomar alguns parágrafos aqui para compartilhar com vocês da mensagem Aquele que está em vós, que o nosso profeta pregou. Não sei se vocês têm esse sermão. Vocês têm? Aquele que está em vós? Não? Sim. Então, o profeta está relatando aqui sobre a experiência que ele teve, de estar de caçada ali no Colorado e a neve foi repreendida, Vocês conhecem. E ele diz assim, e então eu me assentei ali e o granizo começou e o vento vindo daquela forma e eu disse, bem, eu conheço o caminho para baixo e é melhor eu sair daqui agora mesmo. E ali estava a nevasca, uma grande nevasca chegando. E assim eu comecei a descer e cheguei à metade do caminho e alguma coisa disse-me tão claro quanto vocês me ouvem, pare e volte. E eu comecei a seguir em frente, mas alguma coisa disse, volte para o lugar de onde você veio. E eu pensei, voltar àquela tempestade? Mas eu virei para o lugar, porque o Senhor disse para eu voltar. E eu voltei, e a voz disse, eu sou o Criador dos céus e da terra. Eu fiz o vento e a chuva, e eu tirei meu chapéu, e eu disse, grande Jeová, és tu? E ele disse, eu fui aquele que fez o vento cessar sobre o mar, fiz as ondas abaixarem-se. Eu criei os céus e a terra. Não sou eu aquele que lhe falou para você falar a respeito dos esquilos, e eles vieram à existência, e ele disse, eu sou Deus. Eu disse, sim, Senhor. E ele me disse, fale com aqueles ventos naquela tempestade, e eles irão embora. E agora essa Bíblia está diante de mim, na qual está a minha vida. Eu levantei e disse, eu não duvido de tua voz, Senhor. E eu disse, nuvens, neve, chuva, granizo, eu proíbo sua vinda. No nome de Jesus Cristo, vão para os seus lugares. E eu peço que o sol deve sair imediatamente e brilhar por 4 dias até que nossa caçada termine e eu saia com os meus irmãos. E estava zunindo, e aquilo começou a diminuir, e então... E aquilo simplesmente parou. E em 5 minutos o sol estava brilhando, bonito e quente. E eu pensei, o mesmo Deus da criação, está tudo em tuas mãos. O que Ele está me dizendo? E eu comecei a descer a montanha e alguma coisa disse-me, por que você não dá uma volta comigo pelo deserto? Caminha comigo? E eu disse, sim, Senhor, com todo o meu coração. Seria uma das grandes coisas que eu faria, seria andar contigo. E assim eu coloquei minha arma sobre o meu ombro e comecei a andar através
as árvores ali, e eu simplesmente comecei a caminhar. A presença de Deus baixou naquele lugar. E então um profeta caminhando com Deus. Que coisa mais maravilhosa, não é verdade? Deus desceu para ter companheirismo com o seu profeta. Mas será que Deus também não quer ter companheirismo conosco de quando em quando? Às vezes nós entramos na presença de Deus e nós podemos sentir um companheirismo mais íntimo com Deus. Então há momentos que Deus desce para ter um companheirismo mais próximo. O profeta diz que quando ele estava ali diante daquele touro selvagem, e ele procurou por sua arma e ela não estava no colder, e ele pensou, agora é o meu fim. Não tinha como correr, mas ele diz que de repente algo veio sobre ele, uma unção de amor, e ele simplesmente amou aquele touro, e ele simplesmente sentiu algo, e ele disse, irmão, se eu pudesse sentir isso toda vez. Mas de vez em quando Deus descia numa maneira especial. E eu creio que de vez em quando Deus desce na nossa vida de uma maneira especial. E Ele faz nos alegrar, e às vezes nos faz chorar, nos faz cantar, nos faz glorificar a Ele, nos faz sentir uma atmosfera celestial de uma maneira sobrenatural. Né? Porque Deus ama ter companheirismo com seus filhos. E Ele desceu para ter companheirismo. O profeta estava descendo para ir procurar seus companheiros, mas Deus disse, você não quer caminhar um pouco comigo? E eu estava dizendo, Pai, eu sei que Tu estás andando comigo, e que privilégio. Não há ninguém maior que poderia estar andando comigo, o próprio Deus. E aquele sol quente brilhando, mesmo quando eu saí das montanhas, e então, logo que eu estava ali, e caminhando, e eu lembrei que eu havia levado minha esposa, eu levei ela para a lua de mel, e eu carregava ela em meus braços. E assim, enquanto eu seguia pensando nisso, era aniversário de casamento, alguma coisa aconteceu de súbito, e em cada emoção principal, eu era um rapaz. Eu pensava como um rapaz. Eu tinha minha cabeça baixa e olhei para cima, então, clara, como eu nunca tinha visto. E ali ela, minha esposa, parou diante de mim com seus braços estendidos. E eu parei, fiquei vermelho e eu olhei e disse, Meda, é você, querida? E olhei e pensei, agora, o que aconteceu? Eu pensei, sim, eu estou andando com ele. Isso mudou, então eu voltei a ser um homem velho outra vez, e a visão tinha saído da minha frente. Por uns momentos, por uns segundos, Deus leva ele lá atrás, novamente, quando ele foi em lua de mel com ela, como um rapaz e ela como uma moça. E então ele entendeu, é porque eu estou andando com Deus. Irmão, Deus pode voltar o tempo. Para Deus não há tempo, Deus pode adiantar o tempo, Ele é o Deus que controla todas as coisas. E ali o profeta se sentiu jovem por uns segundos, sua esposa diante dele, e então era devido à presença de Deus que estava ali. Né? Oh, que coisa! E eu disse, Jesus, meu coração tem estado com um peso por anos, e eu não tenho que te dizer que eu estou com um peso. Eu tenho me arrependido e feito tudo o que sei. E por que essa opressão não me deixa? 5 anos, diz o profeta, sentindo uma opressão no coração, não sabia o que era, tentou ver se tinha feito algo errado, não havia nada que ele podia ver, se arrependeu de tudo que podia, mas aquela opressão não deixava. Irmão, às vezes nós pensamos que um profeta tinha tudo de melhor. Às vezes nós pensamos que um profeta, por ter visões, por revelar o Filho do Homem, por ver mortos ressuscitados, pensamos que às vezes Deus lhe dava tudo do melhor. Não. Ele sofreu até o fim da sua vida com um problema estomacal, vocês sabem. Ele sofreu com aquela situação nervosa. E um dia ele estava no acampamento, e o Billy Paul diz que de repente ele saiu e se distanciou, e ele voltou então, e o Billy Paul viu que ele tinha chorado. Seus olhos estavam molhados, e ele simplesmente disse para os irmãos, vejam, eu oro pelos enfermos, eles são curados, e eu estou com esse meu pé aqui, eu torci faz dias, tempo,
e eu ainda estou com ele inchado aqui. Em outras palavras, o dom não é para mim, o dom é para vocês. Então Deus não deu tudo fácil para o irmão Brana, porque ele foi um exemplo para nós em tudo. Deus passou ele pela moenda, Deus fez ele perder uma esposa, uma filhinha, Deus fez ele perder os familiares, os entes queridos que ele amava. Deus deu uma vida difícil para ele. Deus fez ele sofrer até o fim da sua vida com um problema estomacal. Deus realmente passou ele por todas essas dificuldades. E às vezes nós pensamos, um profeta tinha tudo. Não, o dom, irmãos, era para o povo. Né? Então, aqui estava ele nessa condição. 5 anos com essa opressão. E eu disse, Deus, minha mão sobre o rifle assim parado ali chorando. E eu disse, Deus, eu não sou digno de ser teu servo. Eu sinto muito, tenho cometido muitos erros. Eu não pretendia fazê-los. Senhor, tu tens sido tão bom para mim. Meus olhos fecharam e eu vi alguma coisa indo e fazendo um barulho, caminhando. E eu levantei meus olhos e ali estavam diante de mim 3 veados. E eu pensei, um para o irmão Evans, um para o irmão Wood, e outro para mim, os 3. E exatamente o que eu estou procurando. E eu levantei imediatamente, estiquei para pegar o meu rifle, mas eu disse, eu não posso fazer isto. Eu prometi a Deus que eu não faria. Eu prometi que eu não faria, que eu não mataria mais para outros. E alguma coisa disse-me, mas ali está. E aqueles veados parados ali olharam para mim. E eu pensei, mas eu não posso fazê-lo. Eu prometi a Deus que eu não faria. E assim aqueles irmãos, eles não precisam daqueles veados. E aquela corça veio e simplesmente quase podia comer na minha mão. Que atmosfera estava ali, irmão. Era uma atmosfera sobrenatural. Ali, o irmão diz, eu estava de vermelho, e os veados se assustam, e ali estava, mas não era o homem, era a atmosfera que Deus tinha formado, era a mesma atmosfera lá do Éden, porque era Deus restaurando todas as coisas. A palavra diz que Elias viria e restauraria todas as coisas, e aqui estava sendo restaurada essa atmosfera do Éden novamente, onde os animais podiam vir comer na sua mão, e ele simplesmente... e ela veio, e eu disse, mãe, pegue seus filhotes e vá para as matas, você está em minhas mãos, sua vida está em minhas mãos, mas eu não vou te ferir, eu prometi a Deus que eu não faria. E ela se aproximou e olhou para mim, e todos eles andaram para mais perto até chegarem, que eles poderiam comer em minhas mãos, e o vento soprava direto neles, e ela virou-se e andou para trás um pedacinho, todos os 3, e simplesmente eu disse, eu os pouparei, vai em frente. E eu fiquei ali, e eles foram andando em frente e entraram pelas matas. E eu enxuguei meu rosto assim, e só então alguma coisa aconteceu. E uma voz falou muito claro, e disse, você se lembrou da sua promessa, não lembrou? E eu disse, sim, Senhor. E ele disse, eu me lembrarei da minha também. Eu nunca o abandonarei, nem o desampararei. A opressão deixou meu coração. Ela não tinha estado ali desde então. E possa ela nunca mais voltar. Porque um homem lembrou da promessa de Deus. Veja como Deus ama provar os seus filhos. Coloca os 3 veados diante dele. E a voz vem no seu ouvido e diz, eles estão aí. Mas o profeta diz, mas um dia também... Joabe disse para Davi, Deus colocou Saul na tua mão. Eles estão aí. E o rei Davi disse, não, eu não vou tocar no ungido do Senhor. E aqui um profeta também lembrou-se da sua promessa, né? Que ele não mataria para os seus amigos. E então, aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Nós não podemos entender isso. Porém, nós dizemos e acreditamos e sabemos que é a verdade. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E o que está em você, que é maior, o que é isto? É Cristo.
O ungido, Deus que estava em Cristo está em você. Amém? Porque nós somos os Messias desse dia. Os pequenos Messias. É claro que o profeta habitou nele a plenitude, o ministério do Filho do Homem. O próprio Jesus andou ali, revelou os segredos dos corações, executou o ministério em 3 etapas, como quando Jesus esteve aqui, curando os enfermos, revelando os segredos, e então abrindo o livro para nós. Era o mesmo ministério, ele estava abrigando o Filho do Homem. Por isso é que ele teve um tratamento tão especial. Por isso que ele foi cuidado desde criança. Por isso que a avó disse, não beba, não fuma, não corrompa teu corpo. Deus não deixou ele beber, ainda que ele o quisesse. Deus não deixou ele fumar, ainda que ele intentou. Deus não deixou ele matar aqueles jovens quando ele tentou matá-los com o seu rifle. Deus não ia deixar um profeta ser assassino. Deus cuidou daquele menino, porque seria a única vez que o próprio Deus ia revelar através de um corpo nascido do sexo. Ia usar um corpo como o nosso para revelar-se a si mesmo para essa geração. Seria o último sinal. Antes do filho prometido, Abraão viu Deus em uma carne. E nós, antes de ver o filho prometido nos ares, nós temos visto Deus em uma carne mais uma vez nesse dia. Então, irmão, Deus fez tudo isso por amor de nós, né? Por quê? Porque Ele queria fazer, como eu disse, o sobrenatural se tornar natural para nós. É claro que nós temos pequenas porções do Espírito, talvez um mais, um pouco menos, mas todos nós estamos ungidos com o mesmo Espírito. A mesma coluna de fogo que esteve sobre o profeta é o anjo do Senhor, e ele está no campo dirigindo a sua noiva hoje ao redor da terra. Nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, através da palavra. Ele está guiando o seu povo. Deus tem levantado homens, pregadores ao redor da terra, para fielmente, ensinados debaixo da mensagem desse profeta, levar a palavra para o povo, porque é isso que vai produzir a perfeição para a noiva. Nós não temos uma mensagem, nós somos portadores de uma mensagem, nós somos ajudantes de um mensageiro, não é verdade? Nós estamos caminhando para chegarmos à perfeição, porque nós queremos chegar à adoção. E a adoção é para filhos comprometidos com o negócio do Pai. Lembra lá da cerimônia de adoção no Velho Testamento? Quando o filho realmente provava que ele era um bom filho, que ele era obediente, que ele era interessado nos negócios do pai, então Deus realmente levava ele, ou o pai levava ele a um lugar e o adotava, e reconhecia publicamente que aquele filho podia responder pelos negócios do pai. E foi isso que Deus fez nesse dia. Deus achou um homem, Deus treinou um homem, irmão, por 30 anos. De 33 a 63, Deus foi treinando um profeta. Um homem que ouvia a sua sogra e trouxe problemas para ele. Um homem que ouvia os ministros da África e adquiriu a beba. Mas Deus estava treinando aquele homem. E ele chegou a um lugar onde ele não ouvia ninguém mais. Ele só ouvia a voz e a liderança de Deus. Deus está treinando uma igreja também, irmão. Por muitos anos nós ouvimos algumas coisas que não eram exatamente a palavra, mas Deus está levando nós agora a ouvir completamente a sua voz e ser guiado pelo seu Espírito. E em 63 Deus encontra um profeta e ele pensa que é o fim dele, que é a morte dele, que aquela explosão simplesmente ele não suportaria. Mas um dia ele subiu ao Quênio Sabino para orar e ele estava ali desesperado, mas de repente uma espada cai na sua mão e a voz disse: não é a tua morte, é a terceira etapa do teu ministério, é a parte adicional do teu ministério. Deus agora tinha treinado aquele homem, Deus podia adotar aquele homem, e em 63 Deus leva ele para dentro daquela nuvem e ali ele recebe a adoção, ali ele desce com a comissão para abrir os 7 selos. Irmão, era um homem que chegou à adoção, como Jesus foi adotado lá no Monte da Transfiguração. Nesse dia um homem é levado para dentro de uma nuvem e é adotado. E a noiva está recebendo a mensagem que veio de dentro dessa nuvem, que é a revelação de todos os mistérios. E nós vamos chegar à adoção também, porque se o primeiro molho chegou à maturidade, então isso mostra que o restante da colheita chegará à maturidade. E o primeiro molho foi
foi movido diante de nós esse dia. Um homem que realmente encontrou favor com Deus. Um homem que pôde ter o poder da palavra falada. E essa noiva vai chegar à plenitude também disso. Por isso o profeta diz, quando o aperto vier, a plenitude da palavra falada estará em evidência nessa noiva. E então nós iremos embora dessa terra. Porque as 5 vindicações da palavra falada foram manifestadas. E numa delas havia a criação. Por isso, irmão, quando o aperto vier, não precisamos temer. Se não puder comprar nem vender, o poder da palavra falada estará em evidência nessa noiva. Um profeta matou, tirou um esquilo, disse, haja esquilo e houve, ele matou e ele comeu aquele esquilo. Deus estava manifestando o poder da palavra falada ali. Um profeta pôde realmente falar para sua esposa e ela realmente recebeu a cura. E o irmão Branham diz que naquela hora, quando o aperto vier, Deus vai se mover em plenitude sobre a noiva, e quem não tem um olho será dado, quem está na cadeira de roda vai se levantar, quem não tem uma perna vai ter, haverá um poder se movendo, mas não será um espetáculo público, será simplesmente para aqueles, diz o irmão Branham, que estão tomando bem a palavra. Então esse é o tempo de tomarmos bem a palavra, para que então quando o aperto vier, então Deus se mova em plenitude sobre essa noiva nesse dia. E ali teve a ressurreição do peixinho, mostrando que no aperto haverá ressurreição. Os mortos se levantarão, porque a noiva, ela é a voz final para a era final. E a voz de Deus estará nela. Então, os mortos dependem da nossa perfeição. Mas o irmão Branham diz, quando essa noiva atingir a perfeição, isso trará os mortos. Então, haverá uma ressurreição. E ali houve ressurreição. Essa foi uma das evidências da palavra falada. Houve o controle da natureza. Deus estava vindicando isto para nós, mostrando que o que ele fez com o primeiro molho, ele fará com o restante da colheita. Então, nós estamos seguindo a liderança do Espírito Santo. E quando nós estamos seguindo a liderança do Espírito Santo, então Deus, ele é responsável por nós, Então nós estamos indo para a adoção e estarmos comprometidos com o negócio do Pai, o que Jesus falou para José e Maria quando foram procurá-lo. Nós temos te procurado por 3 dias. E Jesus disse, você não sabe que convém estar nos negócios do meu Pai? O negócio do Pai era ele falar a palavra, era ele falar as escrituras, e os fariseus estavam boquiabertos, não entendiam como um menino de 12, 13 anos podia ter tanta sabedoria. Irmão, o mundo não entende como essa noiva conhece todos os mistérios, como nós conhecemos todas as coisas, porque Deus revelou tudo para nós. Você pode se parar diante de qualquer líder religioso e você pode amarrar ele com a escritura e ele não tem como fugir. Você pode pegar Mateus 28, 19 e conectar com Atos 2, 38 e dar o sonido certo para a escritura. Você pega Apocalipse 10, 1 e você aponta o cumprimento disso, de 10, do 1 ao 7, e você mostra que isso virou história, e que você está em Apocalipse 10, 8 ao 11, comendo o livro e reprofetizando outra vez. As escrituras hoje foram reveladas para nós, então nós convém estar nos negócios do nosso Pai, e os negócios do Pai é a palavra de Deus para esse dia, não é verdade? Esses são os negócios do Pai hoje. Malaquias 4, Apocalipse 10, Lucas 17, 30 e Hebreus 13, 8. Esses são os negócios do Pai para nós. O propósito do Pai é ter uma noiva à palavra. Tudo isso que Deus fez no ministério do mensageiro, irmãos, foi para ter uma noiva à palavra. Os sinais, a cura, o discernimento, era para demonstrar que realmente Deus estava realmente visitando a terra mais uma vez. E que Ele ia chamar uma noiva. Aquilo era apenas para atrair a atenção das pessoas, diz o irmão Branham. Todo tempo eu sabia que a mensagem viria. E ele pregou o arrebatamento e ele diz, ela está aqui. É a revelação desses 7 selos. É a abertura de toda a palavra. Então nós somos participantes da maior parte, do melhor. Assim como na primeira vinda do Filho do Homem. Muitos foram beneficiários das curas. Muitos foram beneficiários dos pães. Muitos comeram. Muitos
participaram daquilo, mas houve só um pequeno grupo que foi beneficiário da ressurreição. Foi um pequeno grupo, umas mulheres e alguns homens que foram beneficiários de ver o Cristo ressurreto. E nós somos beneficiários hoje, porque nós vimos a ressurreição da palavra mais uma vez esse dia. Houve uma ressurreição dos sepulcros denominacionais, e o Cristo ressurreto caminhou no nosso meio mais uma vez nesse dia. E nós somos o povo que vimos isso. Muitos viram só os sinais, mas nós vimos a palavra realmente aberta e revelada para nós. Nós vimos a palavra ressurreta, como eles viram a palavra que saiu do sepulcro, caminhando no meio deles, e pôde fazer um sinal para aqueles caminhantes de Emaús, que eles reconheceram que era o Messias. E ele nesse dia fez um sinal para nós reconhecermos que o Messias estava aqui. O mundo não reconheceu, pensaram que era apenas uma telepatia mental. Pensavam apenas que era um homem lendo a mente das pessoas. Mas nós reconhecemos que era o sinal do Filho do Homem para nós nesse dia, mais uma vez. Então, meus amados irmãos, que privilégio nós temos de caminhar com Deus. Nós somos escolhidos para caminhar. E essa caminhada é individual. É uma caminhada pessoal. Cada um de nós caminha só com Deus, não é verdade? É uma caminhada em que você, cada dia, caminha com Deus. Né? Você caminha com Deus no trabalho, no seu estudo, aonde você está. Ali, dentro de você há um reino. O reino de Deus está entre vós, disse Jesus. E o reino de Deus está em nós nesse dia. Porque o reino de Deus é a palavra de Deus. Porque Deus é a palavra. É por isso que só a noiva será raptada. Porque só a noiva tem o reino de Deus no seu coração, que é a palavra restaurada para esse dia. E é essa palavra, é esse reino que está habitando no coração dos eleitos, dos filhos e das filhas de Deus, para esse dia. E aonde Deus está, então ali há misericórdia. Por isso, se uma pessoa quer misericórdia, a misericórdia está na noiva. Por quê? Porque a palavra está na noiva. Porque aqui ele vai encontrar o batismo verdadeiro. Aqui ele vai encontrar um profeta prometido na Escritura. Aqui ele vai encontrar a roupagem que veste a noiva para a ceia das bodas do casamento. Então, nós somos os portadores de Deus para esse dia. Por isso é que a noiva é a voz final para a era final. E através da noiva, Deus cumpriria o restante do ministério que havia sido destinado para esse dia, diz o mensageiro. Então, meus irmãos, há uma grande obra que Deus confiou para nós nesse dia, né? Cada um em sua área. Talvez Deus nunca te chamou para ser um pregador, mas você pode ganhar alma, testificar. Deus não te chamou para pregar, irmã, mas você é uma das maiores pregadoras que prega para essa geração caída. No dia do juízo, Deus vai puxar a cortina e vai mostrar que aqui no Porto houve pessoas que foram capazes de viver o evangelho puro desse dia. Houve mulheres que foram capazes de não se contaminar com o mundanismo desse dia, não cortar seus cabelos, não vestirem corretamente. Deus vai ter que ter testemunho para julgar. Quando as pessoas disserem, mas era impossível viver dessa maneira, Deus vai mostrar ali a tela e vai mostrar vocês caminhando por essas ruas e mostrando que sim, foi possível uma geração, homens, jovens, moças, mulheres, viverem fiéis a essa palavra. Porque Deus não perdeu a causa, irmão. Deus não perdeu a batalha. O mundo jaz no maligno, mas Deus sabia que seria assim. Mas Ele disse, não tema, pequeno rebanho, porque ao Pai vos aprove vos dar o reino. Então nós somos esse pequeno rebanho, né? Que fomos escolhidos para caminhar com Deus. Então quando a palavra começa a ser revelada para nós, isso começa a produzir fé. É por isso que o Mombrana diz que os trovões produziriam fé de rapto, porque a palavra sendo revelada vai mostrando para nós a nossa identidade, vai mostrando a nossa origem, vai mostrando o poder que está ali dentro. Como aquela mulher que o profeta conta que ela estava passando por dificuldades. E ela simplesmente, seu filho havia ido embora da nação, e ela simplesmente estava perecendo. E a assistência social foi até ela para lhe ajudar. E perguntaram, mas a senhora não tem ninguém pela senhora? Ela disse, eu tenho um filho que foi embora. E eles disseram,
e ele não lhe ajuda, ela disse, ele simplesmente manda alguns cartões de vez em quando, postais para mim, e ela estava perecendo. E eles disseram, mas aonde estão esses cartões? E ela disse, guardava no meio da sua Bíblia, e ela mostrou para eles, e eles então viram que aquilo era ordem de pagamento. Era autorização para poder retirar dinheiro. E ela estava ali perecendo, e ela não sabia que dentro da Bíblia estava o que podia resolver o seu problema. Irmão, nesse dia nós estávamos perecendo, mas dentro da palavra estavam as promessas de Deus para esse dia. Mas houve um profeta que veio e abriu isso e começou a dar o som certo para nós. Como a história do violino, ninguém dava nada por aquele violino, mas de repente um ancião lá dos fundos simplesmente se levantou e disse, espera aí, ele não vale nada como vocês estão pensando, ele vale alguma coisa. E ele tomou aquele velho violino e começou a cantar uma canção. E aquilo comoveu as pessoas. E então aquele violino foi leiloado por milhares de dólares. Porque houve um homem que sabia o valor que havia por trás daquilo. Irmão, nesse dia houve um profeta que sabia o valor que há por trás da palavra de Deus. Ele teve a revelação de que Deus é a palavra. E então ele tomou essa Bíblia e começou a pregar isso, e isso começou a produzir efeito para nós, isso começou a dar o som certo para nós, e então isso está produzindo uma noiva palavra. A abertura da palavra é para isso, para nos mostrar dentro da palavra, para nos identificar dentro das Escrituras, e para mostrar e trazer para nós fé para crermos. Porque primeiro nós temos que ter fé. Uma pessoa tem que crer que Ele é capaz. E então quando nós começamos a ter fé de que nós somos filhos e filhas de Deus, que nós fomos chamados para sermos a noiva palavra desse dia, e que Deus vai tomar homens e mulheres igual nós, como Ele tomou o William Branham, nascido num lar católico, nascido lá nas montanhas, sem nenhuma religião, né? Simplesmente nascido ali, Deus tomou aquilo que não era nada e fez algo para a sua glória. Deus toma nós que não somos nada também, pecadores, salvos por sua graça. Mas Ele começa a lavar nós, começa a nos passar por um processo, como a rainha da Inglaterra foi naquela fábrica de papel, e ela queria ver como fazia o papel, e ela viu todas aquelas bobinas de papel, branca, bonita, mas de repente ela abriu uma sala, um compartimento, e havia apenas trapos ali, e ela disse, o que é isso? Ela disse, rainha, é daí que passa por um processo e sai o papel. E então ela ficou admirada. E então ele disse, eu provarei para a senhora. E eles pegaram aquilo ali, passaram pelo processo, imprimiram o rosto dela, enviaram para a rainha e disse, rainha, aqueles trapos que a senhora viu, se tornou nesse papel e a sua imagem está esculpida aí. É isso que Deus está fazendo, irmão. Tomando nós trapos que não somos nada, pecadores sem nenhuma chance, mas Deus começa a nos passar pelo processo de justificação, santificação, novo nascimento, e nos leva à adoção de filhos, e então imprime o seu rosto, o seu caráter em nós. Então Ele pode se refletir em nós. É isso que Deus quer, refletir-se no homem. Ele se refletiu em Adão, Ele se refletiu em Abraão, Ele se refletiu em Davi, em Moisés, em cada um daqueles profetas. Eles estavam representando a Cristo. E no final do Velho Testamento, ali veio a palavra em plenitude. Tudo o que os profetas falaram, agora em plenitude estava ali o Filho do Homem. E nesse dia, depois de 7 eras da igreja, 7 mensageiros, 7 porções da palavra, mas no final da era, o próprio Senhor desceu do céu mais uma vez. O Filho do Homem veio para estar conosco mais uma vez, para nós caminhar com Ele. Por isso, quando Ele desceu para Abraão, Ele disse, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E Abraão podia agora andar, porque Deus tinha descido para andar com ele, para visitar ele, para tirar ele. E Deus veio se apresentando para Abraão, desde Ur dos Caldeus, de uma voz, e Deus veio falando, de repente visita ele como Melquisedeque, depois da matança dos reis, serve pão e vinho para ele, vem em uma forma teofânica e aparece para ele. Deus veio se fazendo mais pessoal para Abraão. Gênesis 17, Deus vem e muda o nome de Abraão. Coloca parte do seu próprio nome, coloca uma H no nome de Abraão. Deus então estava se fazendo mais pessoal para Abraão.
Gênesis 18, Deus vem e visita Abraão. E quando Abraão viu, ele disse, meu Senhor. Ele conheceu aquela voz, ele sabia aquela voz. Como um mensageiro, quando ele viu aquele anjo, ele sabia que era a mesma voz que tinha falado com ele desde criança. E então, quando Deus visita Abraão em Gênesis 18, Elohim veio. Deus estava se fazendo mais pessoal para Abraão, discernindo o segredo dos corações, anunciando o filho prometido. Disse Abraão, dentro do tempo da vida eu visitarei e Sara conceberá. E Sara não tinha fé para aquilo. Ela não cria porque ela não estava acostumada com o sobrenatural. Mas havia um Abraão que estava. E Sara riu e ela pensou que não era possível voltar a ser jovem. Era muito para a sua cabeça, vamos dizer. Era muito para a fé que ela tinha. Mas quando Elohim foi embora, Abraão deve ter começado a pregar para ela. Abraão deve ter começado a dizer, Sara, você não sabe quem é esse aí. Eu conheço ele, Sara. É o que me chamou em Gênesis 12. É o que me tirou de Ur. É o que me visitou depois da matança dos reis. É o que veio e me mudou o meu nome. Esse é Elohim, é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode fazer isso sim, Sara. Ele pode mudar o teu corpo. Ele pode te transformar. E então aquilo começou a produzir fé em Sara. E então, depois dos 28 dias, diz o irmão Brana, ela começou novamente, no tempo da vida, Deus visitou e ela concebeu. Irmão, esse era nós. Essa era a igreja, nós éramos essa Sara velha, sem fé, mas havia um que também Deus colocou um H no seu nome nesse dia, porque o Filho do Homem se revelou através dele, deu parte do seu nome, e então nesse dia ele começou a pregar para nós, e é a pregação dele que produziu fé para nós nesse dia, porque ele veio pregando a palavra para nós, ele veio tendo experiências com Deus, ele chegou, como eu disse antes, ao poder da palavra falada. Então, Deus levou ele para que ele pudesse pregar para nós e para nós termos fé. Então, a pregação de Abraão deu fé para Sara e ela foi transformada. É por isso, irmãos, que essa mensagem está transformando o nosso interior. A redenção começa pela alma, começa transformando o nosso interior. Para que então nós sabemos que se Ele mudou o meu interior, Ele vai mudar o meu exterior. Se Ele mudou a minha vida, se Ele mudou a tua vida, Ele é capaz de mudar esse corpo de fora. Se Ele mudou de dentro aquela natureza velha, que você e eu pensávamos que nunca conseguiríamos ser um cristão. O irmão Brana diz, eu achava que eu nunca seria um cristão. Eu tinha um gênio que era capaz de brigar com uma serra-fita. Eu tinha um gênio terrível, ele diz. Mas quando o Espírito Santo veio, irmão, aquilo amansou o coração dele. Que o Espírito Santo possa vir e amansar o nosso coração, mudar a nossa natureza. O que nós precisamos é da presença dele na nossa vida, é dele caminhar conosco cada dia, mudar os nossos pensamentos, nossos desejos, e então aquilo fez dele um novo homem, e é isso que Deus faz quando Ele vem, né? Ele desceu para ter companheirismo, como Ele descia no Éden, todo dia, na viração do dia, Deus descia para ter companheirismo com seus filhos, por isso que no tempo da tarde, novamente Deus desceu nesse dia, no tempo da tarde haveria luz, diz a palavra. Zacarias disse, no tempo da tarde haveria luz. E houve um profeta, que é um revelador divino da palavra, que tomou essa escritura e disse, esse é o tempo dessa escritura ser cumprida. E esse foi um dos lemas que ele sempre pregou. No tempo da tarde haveria luz. Deus desceria para ter companheirismo conosco mais uma vez. Então, irmãos, que privilégio. Por isso o irmão Brana pregou essa mensagem, ouvi, mas agora vejo. E ele pregou em 27/11/65, um dos seus últimos sermões já, e ele diz, quando lhe é inspirado ver sua presença aqui, de Lucas 17:30, que ele vai revelar a si mesmo nos últimos dias, entre seu povo, em carne humana, como ele fez antes de Sodoma, quando você vê aquilo, e algo lhe atinge, a revelação te atinge, a tua fé é estimulada. E quando a verdadeira, genuína vindicação das Escrituras, da mensagem desse último dia, e você vê a presença de Jesus Cristo, pois você ouviu falar no que Ele fez em sua vida, nos dias dele,
e ouvindo as Escrituras dizerem que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e pouco antes da condição de Sodoma ser queimada com a ira de Deus, ver Jesus retornar no meio do seu povo, formado em carne humana e fazendo as mesmas coisas que Ele fez, isso devia levar nossas almas até a glória. Amém? Eu creio que isso tem elevado nossas almas. Porque aqui o profeta estava pregando, e eram os dias de um homem só. Estava pregando lá no tabernáculo do irmão Jack Moore, e eles não entendiam realmente a mensagem como ela era. Eram os dias de um homem só, irmão. Mas hoje não é mais os dias de um homem só. Foi um homem ungido, hoje é um povo ungido. Aquela unção que estava naquele homem, que era o Filho do Homem, foi repartida sobre nós. Assim como Jesus, na sua primeira vinda, o Filho do Homem foi levado e ele voltou sobre 120 no dia de Pentecostes. Nesse dia, a unção que estava sobre William Branham, que era Cristo, a palavra, o Filho do Homem, agora veio sobre a noiva nesse dia. Ele é apenas o vaso, ele era apenas o portador. Mas atrás do véu estava Cristo sendo revelado. Por isso Deus sempre se esconde em peles, diz o irmão Branham. Esse foi o plano de Deus. Desde lá ele se escondia no tabernáculo atrás das peles de texugos. Ali estava Deus escondido. Deus veio em Cristo, ele estava escondido. Deus nesse dia escondido em um profeta e Deus escondido na sua noiva. Se eles não puderam ver ele num profeta, irmão, que podia revelar o segredo dos corações virando as costas, que o ministério podia ressuscitar os mortos, curar os enfermos, se eles não puderam ver Cristo naquilo, como é que eles vão ver Cristo na sua noiva? Eles não vão ver Cristo em nós, não. O mundo não vai ver. O mundo simplesmente é um verdadeiro sinal que é passado por alto. Seremos simplesmente como uma gentinha qualquer, mas Deus olha lá de cima e diz: essa é minha esposa, essa é minha amada, essa é minha noiva, é essa que eu quero levar ela para o meu palácio. Como a história da prima órfã. O moço de Chicago veio procurando uma esposa, e quem podia crer? As primas jamais criam que ela tinha recebido uma promessa, mas ela sabia que ele tinha falado nos seus ouvidos que ele voltaria para levar ela dali um ano. Ele deu a promessa para ela e ela estava casada com ele pela palavra. Irmão, é isso que nós vimos nesse dia. O Filho do Homem nos visitou, nos deu a palavra, estamos casados pela palavra, mas ele prometeu que ele nos encontraria nos ares nesse dia. Por isso é que cantamos: haverá nos ares um encontro com Jesus, no doce lar mais além. Ali nós veremos cada um naquele lugar preparado, né? Então, ela sabia que ela tinha recebido a palavra. Irmão, quando nós sabemos que a revelação bateu no nosso coração, nada pode tirar. Quando eu conheci essa mensagem em 79, e eu pude ver que Deus enviou um profeta, e quando eu li aquele livro, um homem enviado de Deus, irmão, aquilo bateu na minha alma e não teve mais como sair do meu coração. Por quê? Porque a palavra, a semente cai dentro do ventre e então cerra a madre e nenhuma semente pode entrar. Deus cuidou de nós, irmão. Assim como Ele cuidou de Raabe, aquela prostituta. Ela viveu uma vida incorreta. Talvez nasceu de uma maneira, como diz o profeta, e foi forçada a cair naquela condição para sustentar sua família, mas Deus olhou ela de uma maneira diferente, e Deus nunca permitiu que nenhuma semente gerasse no seu ventre. Deus guardou o ventre dela, muitas sementes passaram, mas Deus guardou o ventre dela, para que um dia ela conhecesse um general do exército chamado Salmão, e ele então a tomou como esposa, ele redimiu ela, ele apagou o seu passado. Ninguém podia apontar o passado de Raabe, porque havia um general que havia redimido a ela, e então ele colocou a semente, e ela gerou então um homem chamado Boaz, e ele era um tipo de Cristo. E é isso que acontece com a noiva. Muitas sementes passaram pelo nosso ventre, irmão. Semente católica, semente metodista, batista, pentecostal, mas elas ficaram só na nossa mente, não puderam fecundar a nossa alma, porque a nossa alma estava destinada para receber a semente do Filho do Homem, a palavra. E então agora nós estamos gerando Boaz, nós estamos gerando Cristo. Há duas igrejas grávidas, diz o profeta, uma vai dar à luz a besta no concílio mundial, mas outra vai dar à luz ao Filho prometido. Né? E nós estamos bem nessa hora, né? Agora,
Mais um aqui para nós indo para o final. Mensagem o deselar de Deus. Nós vivemos crê você que vivemos nos últimos dias, quando o Filho do Homem está para ser manifestado. E isso seria toda a palavra que é colhida através de Lutero, Wesley, Batista, Pentecostal, tudo colhido, até a revelação do que tudo é. E o 7º anjo era para abrir o mistério dos 6 selos, e está tudo para ser colhido no Filho do Homem, o 7º selo, que é Cristo. Porque é Ele que abre todos os selos. Só o Cordeiro podia abrir o livro. E o Cordeiro desceu para nós nesse dia. O 7º selo foi aberto para nós. O livro foi aberto para nós. Tudo era para ser colhido, até ser colhido no Filho do Homem. Sua plenitude do tempo tem vindo, a plenitude da palavra, para manifestar a plenitude do corpo. Onde queira que essa palavra está, ela está velada. Moisés teve a palavra. Agora lembre-se, depois que a palavra foi manifesta, Moisés foi Moisés de novo, vê? Porém, enquanto essa palavra estava nele para ser dada, ele era Deus, porque ele não era Moisés, mas ele tinha a palavra do Senhor para esta era. Amém? Quando o homem estava trazendo a palavra, um profeta, era Deus que estava ali. O ministério de Jesus Cristo, diz o irmão Brana. Mensagem a almas que estão em prisão agora. O ministério de Jesus Cristo reencarnado em sua igreja nesses últimos dias. Amém. Mais 2 citações aqui, ou 3. Mensagem, um super sinal, 29/11/63. Diz o profeta, mas olhe, direto no final do tempo, antes do fogo ardente e a destruição, um super sinal aparece misteriosamente. Direto em cena de novo ante nós. Amém. Deus mesmo, não um homem, mas Deus feito manifesto, um super sinal, um sinal eterno, um sinal eternal, um super sinal. Deus manifestado em carne. O mesmo sinal que seu filho fez, seu super filho prometido, o mesmo no fim. Como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Um super sinal retornará. Mas só antes da destruição do mundo, um super sinal deve aparecer de novo. A ressurreição de Jesus Cristo, depois de morto por 2000 anos, ainda está de pé em meio de nós. O mesmo como fez então, manifestando a si mesmo em sua igreja em carne humana. Mostrando que Ele é o mesmo que viveu na Galileia. É o mesmo sinal, revelando-se diante de nós nesse dia. Por isso Jesus disse para os discípulos, vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas vocês não poderão ver. Mas nós fomos escolhidos para ver os dias do Filho do Homem mais uma vez, sim. E eu os declaro nessa noite, no nome de Jesus Cristo, Ele está na terra agora. Amém? Deus feito a si mesmo conhecido em carne humana. O poderoso Deus desvelado perante nós. Deus num homem, agora é Deus em homens. A plenitude de Deus na divindade, corporalmente na igreja inteira dele. Manifestando e cumprindo sua palavra. Eles disseram, bem, vocês tentam tomar o lugar de Deus. Isso não está fora demais. É exatamente isso. Exatamente. Deus manifestado em carne, justamente como Ele prometeu. E vemos aqui que Deus sempre tem tido pele nele. Quando Moisés ouviu, ele tinha pele nele. Ele parecia um homem. Quando Deus estava atrás das cortinas, ele tinha pele nele. E Deus hoje à noite em sua igreja está velado em sua igreja com pele nele. Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós vemos isso, amém? Nós temos podido ver isso, amém? Deus manifestado em pele humana. Deus em um profeta, Deus na sua noiva agora. Deus em seu povo, um super sinal que o mundo está passando de alto. Mas há uma noiva que está reconhecendo o dia e a sua mensagem. Está recebendo a vestimenta da palavra. Está sendo aprontada para irmos embora dessa terra. Que Deus abençoe vocês. Continuem nessa caminhada. E se não nos vermos desse lado do rio, nos veremos naquela manhã de ressurreição.
Porque nós temos recebido a expiação completa, nós temos recebido a palavra em plenitude, e é isto que vai nos aprontando a cada dia para nos levar ao lar. Muito obrigado, pastor Fernando, que Deus abençoe o senhor.